E aquela vergonha foi se tornando tanta que eles começaram a inventar essas desculpas para não participar dessa aula de leitura. Então começou a aparecer aluno gripado, aluno com dor de garganta, pensando em uma maneira de se esquivar daquela aula de leitura. Eles não queriam fazer as leituras orais porque eles tinham muito medo, muita vergonha de errar. Hey Teachers! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é como evitar as leituras maçantes em inglês. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema porque muitos professores têm isso na cabeça, têm isso como ideia de que as leituras elas devem ser feitas em sala de aula, mas com uma frequência muito grande. Aqui a gente vai ver como que a gente pode reduzir um pouco essa frequência sem perder a qualidade da nossa aula e deixar os nossos alunos mais motivados durante essas leituras que a gente vai fazer. Então, na verdade, a gente vai focar em como trabalhar melhor as leituras para não ficar fazendo toda vez aquela leitura maçante, aquela leitura comprida. Certo? Então, primeiramente, muito bom dia. Que bom ter aqui a presença de vocês hoje. Fico muito feliz. Também queria lembrar que essa semana a gente vai ter lives, provavelmente até sexta-feira, eu vou avisando vocês aqui no Instagram, no Telegram, e a gente vai se falando. Também queria lembrar que essas lives são um aquecimento para o dia do webinário, que vai ser no dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Eu vou ensinar para vocês tudo o que você precisa saber para manter seus alunos motivados e ter seus alunos interessados nas suas aulas. Então, não perca. Se inscreva nesse evento, que vai ser 100% online, 100% gratuito. Também quem se inscrever vai ganhar uma ferramenta incrível, que vai manter os seus alunos motivados durante o bimestre. Então, não fica de fora dessa, não perca, já marca aí, salva essa data, dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Combinado? Certo, então vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Deixa eu só espelhar aqui para vocês. Ok. Certo. Opa. Acho que foi. Certo, então vamos lá. Como que a gente pode evitar essas leituras maçantes em inglês? A gente vai primeiro começar falando uma coisa importantíssima. A leitura, ela é sim fundamental no ensino de um outro idioma. Não adianta a gente pular essa etapa, porque a leitura, ela estimula N coisas. Ela também, ela estimula tanto aquela parte criativa do nosso aluno, ela estimula a escrita do aluno, também a compreensão dele, desse novo idioma, é toda trabalhada com base na leitura. Então, a leitura ela é uma ferramenta fundamental, sim. A gente não está falando que a leitura não é importante para a nossa aula, ela é muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado para essas leituras não desmotivarem o nosso aluno, porque o nosso objetivo é fazer com que ele aprenda o idioma e que ele entenda a importância, a relevância que aquilo tem para a vida dele. Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar a leitura de uma forma que não desmotive, que não afaste os nossos alunos de nós. O que acontece? Porque muitas vezes os professores se prendem a essa ideia da leitura o tempo todo. Então, às vezes, aquela aula vai que é só leitura, né? Vai uma leitura, aí faz os exercícios daquela leitura, entra em outra leitura e vai indo assim por diante. Porque a gente está muito acostumado a essa metodologia tradicional de ensino. Então, a gente entende que uma pessoa ou aquele livro é detentor de todo o conteúdo e que tudo que a gente tem que fazer é transmitir aquele conteúdo para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles viram apenas, assim, ouvintes daquele conteúdo que vai ser passado, daquele conteúdo que vai ser transmitido. E aí, alguns professores acabam focando muito nessa questão de que o livro é detentor de todo o conteúdo, que tem que seguir só o que está ali no livro e ir transmitindo para o aluno. Então, por isso, muitas vezes acontece da aula toda ser baseada ali só naquela leitura de textos. E o que acontece? Quando a gente faz essa questão da restrição de textos, a gente acaba não permitindo que o nosso aluno se expresse, a gente acaba não permitindo trabalhar aquela questão do pensamento crítico. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, de que apenas transmitir os conhecimentos por transmitir ali aquele conteúdo que está na apostila, não vai ajudar o nosso aluno a desenvolver esse senso do pensamento crítico, a tomar suas próprias decisões, gerar suas próprias opiniões. Um salve para o Diego, tudo bem, Diego? Bom dia, que bom ter a sua presença por aqui. E voltando aqui ao assunto,
a gente também tem que dar espaço para esse desenvolvimento do nosso aluno, porque assim que ele conseguir entender a importância daquilo para a vida dele, aí que ele vai começar a ter mais interesse, aí que ele vai ser um aluno motivado. Então, quando a gente pega aquela aula só para fazer a leitura, sem permitir que o aluno entenda esse vínculo que ele precisa ter com a matéria, a gente vai afastar o nosso aluno. É natural que o nosso aluno fique desmotivado, que ele perca o interesse ali no que nós estamos transmitindo. E qual é o cuidado, então, que a gente deve ter para a gente não atrapalhar essa motivação do nosso aluno, esse interesse do nosso aluno? A utilização excessiva de leituras na nossa aula pode, sim, causar um desconforto e até mesmo vergonha por parte dos nossos alunos. Por que isso acontece? Primeiro, porque eles estão ali vendo aquela matéria, então, para muitos é novidade, se você dá aula em escola pública, alguns alunos já têm defasagem, outros não têm a oportunidade de fazer o inglês fora ali da escola, então ele viu muito pouco, né? São 2 aulinhas por semana, assim, passa voando. Então, muitos ali têm esse medo, né, de errar, eles não aprenderam, não têm essa base do inglês para ter confiança na hora de fazer a leitura. Então, eles ficam com medo de errar, às vezes eles já sofrem algum tipo de zombaria na escola, fica com medo de errar a palavra ali de inglês e acaba gerando mais zombaria. Então, isso pode sim gerar um desconforto e uma vergonha nos nossos alunos. E eles acabam se sentindo pressionados a fazer uma coisa ali, eles ficam meio que sem escapatória, né? O professor pediu para ler em voz alta, eles ficam ali sem saber o que fazer e acabam se sentindo pressionados a fazer aquela leitura que muitas vezes eles podem ter essa dificuldade em fazer a leitura. E aí acontece isso, a gente tem que se preocupar porque a partir do momento que o nosso aluno pode sofrer essa zombaria, pode passar por toda essa preocupação, ele pode acabar relacionando a matéria de inglês com essa zombaria. Então, assim, ele começa a criar um trauma, né? Fica assim, poxa, inglês, por causa do inglês eu sofri zombaria, eu sou muito ruim em inglês, eu não quero mais ter contato com o inglês, porque por causa disso, olha o problema que eu tenho agora. Então, isso pode acontecer, pode acabar gerando uma bola de problemas, né? Uma bola de neve, e causar essa vergonha, esse desconforto do nosso aluno, afastando ele do inglês. Então, afastando essa vontade que ele tem de aprender, porque na maioria das vezes, nossos alunos são muito curiosos, eles querem aprender um novo idioma, mas depois que eles passam por essas séries de desconforto, de vergonha, eles acabam ficando meio receosos na hora de aprender. Então, vem aí o ponto principal. Como que a gente pode utilizar a leitura de uma forma agradável e tranquila com a nossa turma? Então, sem gerar desconforto, sem gerar vergonha, fazendo com que eles entendam que aquilo é uma coisa natural, que está todo mundo ali aprendendo. Como que a gente pode gerar esse ambiente, essa atmosfera tranquila para favorecer o aprendizado dos nossos alunos? Antes, a gente tem que pensar numa coisa, a gente tem que ter em mente que a leitura, volto a dizer, ela é uma ferramenta necessária. Então, não estamos falando que a leitura não deve ser utilizada, não é isso. A leitura deve sim ser utilizada em sala de aula, porém, ela deve ser utilizada da forma adequada, de uma forma que favoreça o aprendizado, que não afaste aquele aluno das nossas aulas, da matéria, do conteúdo. Ela é muito importante nessa questão da aprendizagem, além dela fazer parte da nossa comunicação, né? A nossa comunicação ela é escrita, ela é falada, então é importante os nossos alunos saberem fazer a leitura. Também os alunos que se tornam bons leitores, alunos que estão acostumados a fazer leituras, alunos que têm esse hábito, eles tendem a se tornar bons escritores. Então, quando eles têm contato ali com várias palavras, eles começam a se familiarizar com o inglês, com o vocabulário, então eles começam a ter essa habilidade de escrita melhor também. Então, para a gente ver como a leitura ela é importante, ela é tanto da parte da comunicação, como da parte ali da produção do aluno, né, que é a parte da escrita dele, e também estimula o vocabulário. Eu tinha uma professora que sempre me dizia isso, quanto mais você lê, mais rico em vocabulário você vai ficar. Então, ela sempre incentivava nós, né, os alunos dela, a fazer leitura, sempre emprestava um livro para a gente, ela tinha como se fosse uma mini biblioteca na casa dela, e ela fazia esse controle dos livros, então ela sempre estava emprestando livro para a gente, toda semana ela falava, leva um livro, lê, porque é importante, você vai ver como seu vocabulário vai melhorar. E isso eu senti muita diferença lá na frente, quando depois eu fui fazer uma prova ali de proficiência do inglês, eu senti mesmo que muitos vocabulários que eu utilizei ali na minha prova tinham vindo justamente dessa questão, desses livros que a professora tinha me incentivado a ler.
Então, faz muita diferença mesmo, a gente precisa incentivar a leitura dos nossos alunos, porém da forma correta, sem causar essa pressão, sem causar desconforto nos nossos alunos. Uma coisa importante, a utilização adequada da leitura em sala de aula é boa, ou seja, ela faz bem. Alguns professores utilizam essa ferramenta de forma inadequada, por isso tem resultados ruins. Resultados ruins é quando seus alunos acabam ficando desinteressados. Já aconteceu alguma vez com você de pedir para os alunos fazerem uma leitura e o aluno começar a dar um monte de desculpa? Ai, professor, minha garganta tá ruim, nossa, hoje eu tô gripado, não vai dar, sabe como é que é? Não, ai, não, eles inventam um monte de desculpa e fica ali todo mundo passando um para o outro a responsabilidade de fazer aquela leitura em voz alta. Isso pode ser um sinal de que os alunos já criaram esse receio, já criaram essa questão da vergonha de fazer essa leitura em voz alta. Então, a gente tem que tomar muita atenção com isso, para não estar utilizando de uma forma inadequada. Também, nessa questão, a gente tem que tomar cuidado com as ameaças, né? Então, às vezes, a gente já pegou ali aquele aluno, tá vendo que aquele aluno sempre está meio que bagunçando, meio sempre está disperso, a gente só pega aquele aluno para fazer a leitura. Aquele aluno também pode ficar traumatizado e entender que o inglês é uma forma de punição, né? Toda vez que ele fica disperso, ele tem essa punição de ter que fazer leitura em voz alta. E a gente não quer isso, a gente quer que o aluno ele sinta esse prazer em aprender o inglês, quer que ele relacione com uma coisa boa. Também devemos sempre realizar um planejamento das nossas aulas. O planejamento é a dica de ouro, é a chave para tudo da nossa aula. Porque é ali no planejamento que a gente vai conseguir entender qual é o objetivo daquela leitura que está ali estipulada. Também a gente vai conseguir abrir um leque, a gente vai se planejar. No planejamento, você consegue saber qual é o assunto que vai ser trabalhado ali e se planejar também, porque muitas vezes tem vocabulários que a gente não está habituado a utilizar, né? Até porque a gente mora aqui no Brasil, então a gente não tem esse acesso a vocabulário o tempo todo no nosso dia a dia. Então, quando você faz o planejamento, você viu ali que você viu ali qual vai ser o conteúdo, qual vai ser o assunto, você já se prepara, já dá uma revisada no vocabulário, já entende qual vai ser o tema que vai ser trabalhado ali. E nesse planejamento também a gente consegue traçar ideias de como a gente vai poder trabalhar aquela leitura o máximo possível, conseguindo trabalhar essa questão do pensamento crítico, conseguindo trabalhar essa questão do aluno desenvolver o prazer pela leitura. Então, é muito importante o planejamento, ele é a chave para a gente conseguir dar uma aula e conseguir sair dessa questão das leituras maçantes, a gente entrar numa questão mais prazerosa para o aluno. Então, eu queria falar para vocês um exemplo de uma professora de espanhol que eu conheci, e ela é uma professora muito querida, uma professora muito simpática, e ela era de um país que falava espanhol, então, assim, a língua materna dela é o espanhol, ela era nativa ali daquele país. E aí, uns tempos depois, ela resolveu vir para o Brasil. Ela era nova, né, quando ela veio para o Brasil, ela era bem jovem, ela veio para o Brasil e ela resolveu ser professora de inglês, né, porque, professora de espanhol, porque como o espanhol já era uma coisa natural para ela, ela resolveu unir o útil ao agradável, já que ela gostava de ter contato com jovens, com crianças, ela resolveu se tornar professora de espanhol. E aí, para ela, então, era uma coisa muito natural, ela já tinha o espanhol, assim, arraizado, foi o primeiro idioma dela, o idioma materno, então ela tinha isso em mente, né, ela já tinha bastante conhecimento do espanhol. E ela veio aqui para o Brasil, se graduou e começou a dar aula numa escola particular uma escola particular, ela começou a dar aula de espanhol. E aí, o que acontece? Ela tinha muito conhecimento sobre idioma, porque afinal era tudo que ela conhecia ali, né? Ela estava se adaptando, na verdade, ao português, mas ela tinha muito conhecimento sobre o espanhol. E sem perceber, durante as aulas dela, essas aulas da escola particular que ela começou a dar, ela começou a realizar leituras em excesso. Então, ela começou a se basear sempre ali na apostila, tinha leituras ali da apostila, e ela foi meio que emendando uma leitura na outra, foi trabalhando, porque para ela aquele assunto era muito simples, aquelas leituras eram muito simples, era uma coisa muito natural. Ela pensou que os alunos iam conseguir acompanhar com muita facilidade. Porém, o que aconteceu é que ela sempre pedia que os alunos lessem os textos em voz alta, porque como para ela era uma coisa natural, era uma coisa simples, então para os alunos fazerem essas leituras em voz alta, também seria uma coisa simples, isso foi o que ela pensou.
Mas com essas leituras, como era uma língua nova, como os alunos tinham acabado de começar a ter contato com esse idioma do espanhol, essas leituras acabaram tornando os alunos dela inseguros, porque aí chegava a hora de ler, os alunos não tinham certeza de como se pronunciava aquelas palavras, por mais que o espanhol se pareça muito com o português, né, assim, a gente consiga entender o que quer dizer algumas palavras, mas a gente não sabe exatamente qual é a pronúncia daquelas palavras. O espanhol, ele tem a acentuação dele diferente, até naquela questão de começar uma pergunta, tem uma interrogação invertida no começo da frase, uma interrogação normal no final da frase. Tudo aquilo estava gerando um pouco de insegurança nos alunos, porque eles se deparavam com aquilo ali na leitura, eles não sabiam como pronunciar, se eles estavam pronunciando da forma correta. Então, tudo isso estava afetando ali o interesse deles na matéria. Então, eles ficavam com vergonha de errar aquelas palavras novas que eles estavam vendo, e aquela vergonha foi se tornando tanto que eles começaram a inventar essas desculpas para não participar dessa aula de leitura. Então, começou a aparecer aluno gripado, aluno com dor de garganta, aluno que não podia fazer leitura por algum motivo específico, e isso tudo foi acontecendo porque os alunos estavam pensando em uma maneira de se esquivar daquela aula de leitura. Eles não queriam fazer as leituras orais porque eles tinham muito medo, muita vergonha de errar. E aí eles foram perdendo, ela acabou perdendo o interesse da turma dela e ela começou a observar o que estava acontecendo. Ela fez aquela pausa e pensou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que os meus alunos estavam tão ansiosos para aprender eles estavam tão ansiosos para aprender o espanhol, que era um idioma novo, né, que ia acontecer ali. E aí por que de repente eles tiveram essa mudança de comportamento, começando a evitar as aulas, assim, começando a evitar participar das aulas, os alunos começaram a não querer se envolver mais. Foi aí que ela percebeu que os alunos estavam com receio, porque eles não tinham essa afinidade que ela tinha com o espanhol. Uma coisa que para ela era natural, era simples, para os alunos dela não era natural e não era simples. Eles tinham muita dificuldade e sentiam muita vergonha com isso. Eles não estavam confiantes com esse novo idioma. Então, aí ela parou e resolveu tentar uma abordagem diferente. Quando ela percebeu que isso estava gerando todo esse afastamento dos alunos, ela fez uma mudança nas abordagens da aula. Ela começou a trazer um pouco mais dessas memórias, dessa vida que ela tinha lá no país que ela morava, que era o espanhol, né? Ela era nativa lá. Então, ela começou a trazer essas questões culturais, ela começou a trazer um pouco mais sobre o país dela, começou a contar um pouco mais sobre como era ensinado o idioma lá, como que ela tinha aprendido, as palavras preferidas dela ali daquele idioma. Ela foi começando a tornar mais natural para o aluno, começou a mostrar melhor para o aluno como que era aquele idioma, que aquele idioma não era aquilo que eles tinham começado a enxergar como uma coisa que eles precisavam ter medo, começaram a ficar desconfiados. Não precisava disso, ela começou a trazer essa questão para os alunos se familiarizarem com aquele idioma, ficarem mais confortáveis. E conforme ela foi trazendo essa questão da cultura, essa questão dos recursos visuais, como fotos de como era quando ela viveu lá, ela começou a trazer mais essa questão cultural, e os alunos começaram a abraçar a ideia. Também ela começou a praticar as pronúncias das palavras antes de realizar as leituras. Então, antes ela utilizava algumas técnicas para poder deixar o aluno mais tranquilo durante a leitura. E com isso, os alunos começaram a criar mais confiança, começaram a ficar mais tranquilos, começaram a gostar mais do idioma, porque agora era uma coisa relacionada não só que estava ali na apostila, mas uma coisa cultural, uma coisa que tinha a ver com a história da professora deles, que é uma professora muito querida, então eles não tinham medo da professora, mas sim daquela atividade de leitura. Então, aos poucos, eles foram ficando mais naturais e a professora conseguiu esse interesse dos alunos dela novamente nas aulas dela. Então, ela ficou bem mais tranquila de entender o motivo e conseguir transformar essa abordagem de uma forma que os alunos conseguissem ficar interessados e motivados na aula dela. Então, qual é a conclusão que a gente tira desse exemplo que eu acabei de mostrar? A utilização da leitura em excesso e sem outras ferramentas pode prejudicar o rendimento dos nossos alunos. Então, quando a nossa leitura vem em excesso
e sem a utilização de outras ferramentas, a gente só faz ali aquela leitura, já passa ali para aquela interpretação de texto, já emenda em outra leitura. Quando a gente faz a nossa aula dessa forma, a gente acaba prejudicando o rendimento dos nossos alunos. Antes, vamos beber um pouco de água. Mas aí vem a pergunta, o que os professores, alguns professores, acham sobre utilizar muitas leituras durante suas aulas? Alguns professores não veem problema, eles acham que tudo bem, que está ali na apostila, então é para ser seguido. Outros pensam que foram ensinados dessa forma, com base na leitura, e como eles foram ensinados dessa forma, tudo bem eles ensinarem dessa forma também. Alguns se sentem mais seguros quando seguem ali somente aquelas leituras que estão propostas no livro e na apostila. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais os professores acabam seguindo esse caminho de fazer muitas leituras, de focar só naquilo que está ali no livro. Porém, como eu já falei várias vezes por aqui, focar o que está somente ali no livro não está levando em consideração o interesse dos nossos alunos, não está levando em consideração a opinião deles. A gente não está pensando nos nossos alunos quando a gente faz essa quantidade excessiva de leituras. Outra coisa que a gente também deve levar em consideração é as dificuldades que os nossos alunos podem ter, inseguranças que podem surgir e até mesmo da relevância que aquilo vai ter para ele. Será que ele vai achar importante? Será que ele vai entender o valor do inglês se ele só vê aquilo como uma leitura eterna, uma leitura que emenda uma na outra, e só tem aquele conteúdo ali que muitas vezes pode não ter algo que interesse o aluno. Então, já é difícil captar o interesse do nosso aluno. E ainda assim, a gente seguir só naquela linha, daquele assunto que talvez nem tenha tanta importância para ele, a gente só vai fazer afastar o nosso aluno. E isso acaba desmotivando a turma. A partir do momento que a turma percebe que a nossa aula é essa eterna questão de leitura, a gente acaba desmotivando os nossos alunos. E assim, a gente começa a observar o rendimento deles cair. Então, é importante a gente pensar nisso, que quando a gente está planejando a nossa aula, a gente está pensando no nosso aluno. É no bem dele que a gente está planejando aquela aula. Quando a gente faz essa questão da leitura excessiva, a gente não está levando em consideração o bem do nosso aluno. A gente está pensando ali, talvez, só na nossa zona de conforto e acaba afastando os nossos alunos. O que é importante a gente tirar até aqui do que a gente está falando aqui, do que a gente está conversando? É que não quer dizer que a gente não deve utilizar a leitura em nossas aulas. Eu volto a dizer que a leitura é muito importante. Ela auxilia no processo de criação, de reflexão, de autonomia dos nossos alunos. Então, quando eles estão lendo, eles estão aprendendo, eles estão buscando de uma forma mais autônoma a questão de conteúdo, de informação. Eles estão refletindo sobre aquele assunto que a gente está trabalhando. Eles estão criando na mente deles, quando a gente for propor uma questão de escrita, eles vão ter muito mais fácil, vão ter já ali aquele banco de dados ali preparado para poder escrever essa questão dos textos, né, de produzir. Então, a leitura, ela ajuda muito, ela é muito importante. A gente tem que utilizar a leitura de uma forma adequada, não causando uma preocupação excessiva nos nossos alunos. Por isso é importante a gente ter sempre um bom planejamento da nossa aula, para poder perceber se a gente não está exagerando nessa questão da leitura. E assim, claro, a gente não fazendo essa quantidade excessiva de leituras, a gente não deixa a nossa aula maçante. Mas calma, nem tudo está perdido. A gente tem que pensar em formas de tornar o aluno mais familiar com as leituras. A gente tem que tornar isso mais familiar com as leituras. Então, a gente não precisa ter medo, não precisa ficar preocupado de sair da zona de conforto. A gente consegue, sim, trabalhar as leituras de uma forma dinâmica. E isso inclui preparar os nossos alunos com as palavras e com o tema que vai ser abordado ali. Quando a gente faz esse preparo do aluno, de coisas que ele vai ver ali durante aquela leitura, ele fica muito mais tranquilo, muito mais confiante. Então, nem tudo está perdido, tenha calma, a gente já vai ver um passo a passo de como a gente pode transformar essa leitura em uma coisa muito mais agradável. Um exemplo, fazer a leitura de parte do texto, como alguns parágrafos, pode ajudar os seus alunos a se sentirem mais confiantes e seguros de acompanhar a leitura.
Então, vamos supor, se a gente pedir para os nossos alunos fazerem em voz alta essa leitura, então a gente pode revezar com eles. Então, eu posso ler um parágrafo, os outros alunos podem ler outros, aí depois de 4, 5 alunos, eu posso voltar a ler o parágrafo de novo, porque assim eu vou estar dando um exemplo, eles vão conseguir se basear, vão conseguir entender em como que eles devem fazer esse exercício também. Eu já vou falar um pouquinho mais como a gente pode fazer isso nesse passo a passo que a gente vai ver agora. A primeira coisa importante da gente enfatizar aqui é que as leituras elas devem ser feitas de forma gradual. Então, a gente tem que levar em consideração o nível dos nossos alunos, qual é o nível de conhecimento que eles têm ali de inglês. Alunos iniciantes, eles precisam fazer as leituras mais simples. Então, são leituras como a gente pode utilizar os contos, aquelas leituras mais curtinhas que sempre tem aquela moral da história, né? A gente pode utilizar elas porque elas são geralmente leituras voltadas para um público mais infantil. Então, quando é um público mais infantil, o vocabulário ali, aquelas palavras tendem a ser mais simples, não são aquelas palavras difíceis de usar, são mais simples. Também a história tem um começo, meio e fim, ela é uma história mais simplificada, ela não tem muito detalhamento, e ela acaba sendo uma leitura ideal para a gente iniciar com os nossos alunos ali, para começar a mostrar para eles começar a mostrar para eles como é uma leitura, né? A gente começar a exemplificar isso para eles. E a gente pode ir aumentando aos poucos. Então, começou ali com o conto, a gente pode vir trazendo histórias cada vez maiores. Então, vai trazendo cada vez maiores as histórias, a gente consegue ir trabalhando com os nossos alunos aos poucos, sem assustá-los. Porque não adianta a gente falar assim, bom, meu aluno, ele gosta de certos tipos de livro, então eu vou começar a trazer esses livros para os meus alunos ler. Aí você traz o livro dessa grossura para o seu aluno ali que está iniciante, que está começando a aprender inglês. Ele vai se assustar com o tamanho do livro e vai gerar aquela pressão dele ter que entender aquilo ali, ter que fazer aquela leitura. Então, na verdade, a gente pode assustar os nossos alunos, mesmo com uma boa intenção. Por isso que é importante a gente trabalhar essa questão de trazer aos poucos, de uma forma gradual, para o aluno ir se acostumando com as leituras, ele ir percebendo que ele não precisa ficar assustado com aquilo. Outra coisa é a gente preparar os nossos alunos para fazer aquela leitura. Então, a gente tem que... Só um segundo, deixa eu só verificar. Certo. A gente tem que preparar aquele aluno para a leitura. Então, a gente vai fazer, por exemplo, na apostila, muitas vezes aquela leitura vem acompanhada de uma imagem, vem acompanhada de ali alguma fotinha. A gente pode começar preparando eles, perguntando para eles sobre aquela imagem, o que eles acham que o texto vai falar, para eles observarem o que está acontecendo, o que está ali na imagem, para eles destacarem quais são os objetos, as pessoas, o que elas estão fazendo, qual é a expressão no rosto delas. Tudo isso, a gente fazendo o aluno analisar essa imagem, vai fazer com que ele fique mais preparado para o conteúdo que vai ser trabalhado ali durante o texto. Outra coisa é a gente utilizar aquela questão que algumas leituras vêm os tópicos, né? Geralmente, quando é uma coisa mais, um assunto mais, como se fosse um artigo, eles vêm trazendo alguns tópicos. Então, a gente pode passar de tópico em tópico ali com os alunos, falando para eles, lendo com eles e falando quais são as traduções, perguntando para eles se eles sabem, se eles têm algum conhecimento desse assunto, qual a opinião deles. Então, tá vendo como a gente já está trabalhando essa questão do pensamento crítico do aluno? A gente está ali perguntando para ele, estimulando ele e, ao mesmo tempo, preparando ele para o conteúdo que vai vir durante a leitura. E, para isso, a gente tem essas técnicas de skimming e scanning, que são, o skimming é uma leitura rápida para a obtenção do sentido global do texto. Ou seja, a gente faz essa primeira, a gente passa os olhos por esse texto e tenta entender qual é o tema principal que vai ser abordado ali no texto. Então, os nossos alunos, a gente pode ir trabalhando com eles, perguntando, estimulando, o que eles estão entendendo ali, o que eles viram, se eles têm alguma ideia, viram alguma palavra que é similar com o português, o que eles acham que vai ter ali de conteúdo, o que vai aparecer ali durante o texto. Então, dessa forma, a gente está preparando eles para fazer essa leitura. A segunda técnica, que é o scanning, é uma leitura quando se busca uma informação específica. Então, a gente pode perguntar para os nossos alunos, mas vocês acham que é sobre o quê? Você acha que é uma leitura sobre amizade? É uma leitura sobre uma coisa atual que está acontecendo? Busquem alguma palavra que
possa, de fato, fazer sentido no seu argumento, do que se refere àquele texto. Então, dessa forma, a gente está fazendo os alunos utilizarem essas técnicas que vai prepará-los para fazer essa leitura do texto. Outra coisa, mostrar aos nossos alunos que não é necessário saber a tradução de cada uma dessas palavras. Então, não precisa saber cada uma das palavras para conseguir fazer a leitura, porque às vezes o aluno fica preso ali naquela tradução, ele não sabe aquela palavra, ele não conhece aquela palavra, e aí ele acaba ficando preso, ele não consegue fazer a leitura. Mas aí a gente precisa explicar para ele que nem tudo de inglês é saber... nem saber tudo, ele não precisa saber tudo do inglês, ele não precisa ter esse conhecimento tão avançado do inglês para conseguir compreender o texto. Às vezes, com poucas palavras que estão ali durante o parágrafo, ele vai conseguir entender o assunto principal, ele vai conseguir entender o tema. E quando ele percebe que ele não tem que saber toda a mísera palavra, que ele não tem que fazer tradução de cada uma, ele fica mais confiante, porque ele entende que ele consegue fazer aquela leitura e consegue entender o tema geral. Se ele conseguir entender o tema geral, ele já fica mais confiante naquela leitura. Ele consegue fazer a leitura com mais calma. Outra coisa importante de falarmos é trabalhar o coletivo. Quando os nossos alunos eles trabalham em coletivo, quando eles trabalham juntos, eles tendem a desenvolver esse senso de comunidade, eles entendem que eles precisam trabalhar juntos para alcançar um mesmo objetivo. Isso deixa eles muito motivados, porque eles estão ali juntos, alcançando o mesmo objetivo. Isso pode acontecer de diversas formas. A gente pode dividir a leitura com vários alunos. Por exemplo, talvez cada parágrafo um aluno diferente faça a leitura, ou a cada frase, né, chegando no ponto, passa para o outro aluno fazer a leitura. Isso vai ajudar também os nossos alunos a ficarem mais atentos, porque eles vão ter que prestar atenção, porque logo vai chegar a vez deles de fazer a leitura. Então, eles vão ficar mais atentos e isso ajuda para o nosso desenvolvimento da aula, para o andamento da aula, colabora muito. Então, pense sempre em maneiras de trabalhar o coletivo para manter esses alunos motivados, para eles conseguirem ter esse senso de comunidade. Quinto passo é a gente desenvolver o pensamento crítico. Além da gente já ter trabalhado aquela questão das técnicas de preparação para a leitura, né, do texto, a gente também pode pensar em técnicas para pós-leitura, né? Depois que os nossos alunos terminarem de ver esse texto, a gente pode promover a questão dos debates, que vai ajudar os alunos a formarem a ideia deles a respeito daquele texto. É muito bom fazer um debate depois dessa leitura, porque o aluno ele vai ter uma base ali, vai ter onde buscar os argumentos dele, ele vai conseguir ter uma ideia muito mais real sobre o assunto. Se não for possível os debates, também podemos promover as resenhas. Então, a gente pode sugerir que o aluno faça uma resenha sobre aquela leitura, o que ele achou sobre aquele assunto, qual é a visão dele sobre aquele tema. Isso vai ajudar eles a formarem suas próprias opiniões e ainda melhor, ele vai ajudar eles a gerar esses argumentos com base em fatos. Então, vai tornar esse aluno muito mais confiante, a autoestima dele vai estar muito melhor durante as nossas aulas. Além de tudo, isso também estimula a curiosidade do nosso aluno. Quando ele tem que parar, quando a gente faz ele parar para pensar no tema, para pensar naquele assunto que a gente acabou de trabalhar, a gente está trabalhando a curiosidade dele, porque ele tem que pensar, ele tem que começar agora a buscar informações, se ele já viu aquele conteúdo em algum lugar, se ele já tem um conhecimento de mundo prévio daquilo. Então, a gente está trabalhando também essa questão da curiosidade, a gente está estimulando esse aluno. O sexto passo é a gente trazer leituras complementares. Então, vamos pensar ali, se você viu ali no seu planejamento da aula, você viu que vai ter uma leitura, mas que talvez seja uma leitura que não está ali conversando com o universo do seu aluno, que é uma coisa que não é real para ele, a gente pode trazer uns textos complementares, umas leituras complementares, que ou traga aquela ideia daquela visão, daquela cultura, que muitas vezes é um problema, né? O aluno não entende por que aquele texto está abordando sobre aquilo. Então, a gente traz um texto que vai aproximar o aluno daquela cultura, ou então a gente pode trazer textos que complementem aquela leitura. Às vezes o assunto fica um pouco incompleto, a gente pode trazer uma leitura que vai complementar aquele assunto, fazendo com que o aluno fique mais interessado.
Então, isso a gente pode trazer textos atuais, sobre a atualidade, de noticiário, dependendo do assunto. A gente pode buscar, talvez, um conto que reflita ali no porquê aquela cultura acredita naquela crença, por que é daquela forma. Várias coisas a gente pode fazer durante o planejamento. Também a gente pode trazer esses textos que despertem o interesse dos nossos alunos. Às vezes eles viram um texto, mas ali não tem algumas curiosidades sobre o assunto. A gente pode buscar curiosidades e trazer para manter os nossos alunos mais envolvidos, mais engajados com as nossas aulas. O 7º passo, que é muito importante, é a gente dar o exemplo. Como que a gente dá o exemplo? É a gente também fazendo a leitura junto com os nossos alunos. Mas como é que é a leitura? Será que a gente tem que chegar lá e mostrar para eles como é a pronúncia correta, como que é o modo certíssimo de fazer? Será que a gente tem que passar para eles que a gente é ali a autoridade master ali daquele assunto? Bom, quando a gente passa esse ar tão grande de superioridade, a gente pode, na verdade, desestimular o aluno, porque ele vai ficar com vergonha, ele vai falar, poxa, meu professor sabe tanto, e melhor eu evitar fazer leitura, porque ele vai perceber que eu estou errando bastante. Muitos alunos ficam inseguros, até eu costumo brincar que muitos alunos meus, quando eles iam cantar alguma música em inglês, que eles estavam perto de mim, ou que alguns amigos mesmo também, que já sabem que eu sou professora de inglês, eles ficavam com vergonha. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei várias vezes dos meus amigos ou dos meus alunos ficarem com vergonha de cantar músicas em inglês perto de mim, porque eles assim, eu tô com medo, porque eu tenho certeza que eu vou errar alguma palavra, você vai perceber. Então, ele já tem esse complexo, né? Ele já tem esse receio de que a gente vai ficar prestando atenção em cada palavra que eles estão falando. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para, na hora de darmos o exemplo de fazer essa leitura, a gente não dar esse ar de superioridade, como se a gente fosse o detentor da verdade absoluta. A gente tem que alternar com os nossos alunos e fazer a nossa leitura de uma forma calma, pronunciando cada palavra tranquilamente. Então, não precisa colocar o seu sotaque, não precisa colocar essa questão, assim, de superioridade ali, falar a palavra rápido, mostrar que você sabe linkar as palavras. A gente tem que fazer uma leitura com calma, pensando, né? O nosso objetivo é fazer com que o nosso aluno entenda como a leitura deve ser feita, que eles coloquem emoção durante a leitura, que eles consigam se expressar ali durante a leitura, né? Não de uma forma mecânica, automática, mas que eles consigam, sim, fazer essa leitura de uma forma agradável. Por isso é importante, eu sempre, nas minhas aulas, quando eu estou falando somente em inglês, eu gosto de falar de uma forma pausada, de uma forma tranquila, para dar um tempo mesmo do aluno entender, do aluno começar a se familiarizar com aquilo, ver que não é um bicho de 7 cabeças, que o inglês, ele é como o nosso idioma, né? A gente precisa colocar uma emoção no jeito que a gente fala, da mesma forma na leitura. A gente não quer fazer de uma forma mecânica, automática. A gente precisa colocar essa emoção também ali durante a leitura. Então, quando a gente vai dar o exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de não passar esse ar de superioridade, como se a gente fosse o super master expert do assunto, e assim, tornando o nosso aluno receoso, tornar esse aluno amedrontado de fazer a leitura, certo? A gente tem que fazer de uma forma bem tranquila para o nosso aluno se basear na gente, ele começar a perceber que a gente tornou a leitura uma forma tão agradável, conseguiu colocar aquela emoção, ele conseguiu sentir aquela narrativa, então aquilo vai estimular ele, é uma coisa contagiante. Quando a gente começa a colocar essa emoção na leitura, a gente contagia os nossos alunos. Inclusive, eu até me lembro quando eu estava com a minha turminha, que eles faziam essa questão da leitura, quando um aluno começava a ler com essa questão da emoção, o próximo sempre queria superar esse aluno no quesito de emoção. Então, quando ele viu que aquele aluno colocou emoção, o outro também queria colocar, e o outro também, eles queriam meio que competir para ver quem que colocava mais emoção ali no texto. Então, era uma forma que eu percebi que tornava a leitura muito agradável. Os alunos tinham entendido o objetivo ali de colocar essa emoção para poder entender o conteúdo que estava sendo abordado ali. Então, é bem legal, a gente tem que dar uma atenção especial para também dar o exemplo, mas um exemplo de uma forma que motive os nossos alunos, né? Que deixem eles mais ansiosos para fazer as leituras e que eles entendam que a leitura é uma coisa agradável, é uma coisa fundamental para o entendimento deles, para o aprendizado.
vai ajudar eles tanto nessa questão do vocabulário, como eles vão se tornar melhores escritores, eles vão conseguir ter um domínio melhor da matéria, eles vão se sentir mais confiantes com relação a isso. Então, por isso, nesse episódio de hoje, a gente trabalhou sobre isso, sobre como a gente pode evitar essa questão das leituras maçantes, como que a gente pode vir trabalhando com os nossos alunos essa questão das técnicas, preparar ele para fazer aquela leitura, como que a gente pode dar essa especulação geral do que vai ser trabalhado ali, então por meio da utilização das imagens, sempre perguntando para eles o que eles estão vendo ali, como que eles acham que aquilo está relacionado com o texto, depois fazendo aquelas técnicas de skimming e scanning, e aí a gente vai vendo ali conteúdos tanto específicos quanto uma visão geral sobre o assunto. A gente também vai focar naquele aluno, falar para ele que ele não precisa estar ali traduzindo cada palavra do texto, ele não precisa saber tudo de inglês para fazer aquela leitura, ele pode sim focar no tema geral daquele texto, daquela leitura, para poder realizar ali numa forma tranquila, poder fazer a leitura de uma forma agradável. Certo? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos sobre como evitar as leituras maçantes em inglês e, assim, conseguir o interesse dos nossos alunos. Essa foi mais uma live. E só para lembrar que essa live ela é uma preparação para o evento que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Evento totalmente gratuito, 100% online. Você vai poder participar da sua casa. É um encontro especial para professores de inglês. Então, não fique de fora desse evento. Vai ser muito especial e eu conto com a sua presença. Combinado? Então, amanhã nós temos live de novo. Vou falar um pouquinho mais sobre o tema lá no Instagram e no Telegram. Então, se você ainda não me tem lá no Telegram, se você ainda não participa do nosso canal, não se esquece de acessar a bio do meu Instagram. Lá na bio você vai encontrar o link para poder acessar o Telegram. Combinado? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço bastante também os comentários, quem conseguiu interagir. E é isso. Um bom dia para vocês, bom começo de semana e obrigada. Vejo vocês, então, amanhã e no evento do dia 4. Tchau, tchau!